quê? Você não conhece Ruth Rocha? Impossível. Vai dizer que nunca leu Marcelo, Marmelo, Martelo. Não acredito. Em que país você vive? Aliás, em que mundo você vive? Ou melhor ainda, o que você anda fazendo com o seu tempo? Passar por essa vida sem conhecer ou ter na sua rotina os pensamentos que os livros de Ruth Rocha nos proporcionam é como viver sem respirar. Ou melhor, é não viver. Acha que estou exagerando? Confira você mesmo. Havia uma vez um rei, num reino muito distante, que vivia em seu palácio com toda a corte reinante. Reinar para ele era fácil, ele gostava bastante. Mas um dia, coisa estranha, como foi que aconteceu? Com tristeza do seu povo, nosso rei adoeceu. De uma doença esquisita, toda a gente, muito aflita, de repente percebeu. Pessoas grandes e fortes, o rei enxergava bem, mas se fossem pequeninas e se falassem baixinho, o rei não via ninguém. Por isso, seus funcionários tinham de ser escolhidos entre os grandes e falantes, sempre muito bem nutridos, que tivessem muita força e que fossem bem nascidos. E assim, quem fosse pequeno, da voz fraca, mal vestido, não conseguia ser visto e nunca ser ouvido. O rei não fazia nada contra tal situação, pois nem mesmo acreditava nessa modificação. E se não via os pequenos e sua voz não escutava, por mais que eles reclamassem, o rei nem mesmo notava. E o povo foi desprezado pouco a pouco, lentamente, enquanto que próprio rei vivia muito contente. Pois o que os olhos não veem, nosso coração não sente. E o povo foi percebendo que estava sendo esquecido, que trabalhava bastante, mas que nunca era atendido, que por mais que se esforçasse, não era reconhecido. Cada pessoa do povo foi chegando à convicção que eles mesmos é que tinham que encontrar a solução para terminar a tragédia. Pois quem monta na garupa não pega nunca na rédea. Eles então se juntaram, discutiram, pelejaram e chegaram à conclusão que se a voz de um era fraca, juntando as vozes de todos, mais parecia um trovão. E todos juntos, unidos, fazendo muito alarido, seguiram para a capital, agora todos bem altos nas suas pernas de pau. Enquanto isso, nosso rei continuava contente, pois o que os olhos não veem, nosso coração não sente. E os grandões, antes tão fortes, que pareciam suportes da própria casa real, agora tinham chiliques e, cheios de tremeliques, fugiam da capital. O povo estava espantado, pois nunca tinha pensado em causar tal confusão. Só queriam ser ouvidos, ser vistos e recebidos sem maior complicação. E agora os nobres fugiam, apavorados corriam de medo daquela gente. E o rei corria na frente, dizendo que desistia de seus poderes reais, se governar era aquilo,
ele não queria mais. Ruth Rocha nasceu em São Paulo no dia 2 de março de 1931. Formou-se em Ciências Políticas e Sociais na mesma cidade. Trabalhou na biblioteca de um importante colégio paulistano, onde tinha estudado quando criança e depois também foi orientadora educacional dessa mesma instituição. Em 1967, começa a escrever a respeito de educação para uma revista voltada ao público feminino. E depois publica uma série de histórias em uma considerável revista infantil, o que a leva a coordenar o departamento de publicações infanto-juvenil de uma importante editora. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado. E até mesmo modificam o que era o nosso recado. As palavras continuam a voar pela cidade, vão entrando nos ouvidos de gente de toda a idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Em 1976, publicou seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, com imagens de Raul Fernandes, para mostrar às crianças que aprender a ler pode ser uma diversão. Seu segundo livro, Marcelo, Marmelo, Martelo, foi traduzido para vários idiomas e se tornou um best-seller. Você sabe o que significa best-seller? Best-seller significa mais vendido, em inglês. É um livro considerado extremamente popular entre os leitores, além de ser incluído na lista dos mais vendidos no mercado editorial. Aliás, vender muito para Ruth Rocha não é algo raro. Afinal, são mais de 200 livros publicados que já venderam mais de 12 milhões de exemplares. Sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. A escritora se dedica também à tradução de diversos livros infanto-juvenis. É coautora de livros didáticos, aqueles que as escolas ou professores adotam para colaborar com o conteúdo do ano letivo. Sabe qual é? As diferenças que você sente. Você senta na frente de uma classe de crianças, elas fazem as mesmas perguntas, Exatamente. não é? Criança é criança. Mesmas perguntas há 30 anos. Exatamente. Impressionante. Com a criança E hoje. se emocionam com as mesmas coisas, Acham os graça nas mesmas sentimentos coisas. são os mesmos, os problemas são os mesmos, com computador, sem computador, com videogame, sem videogame. Criança é criança, nasce pelada, banguela, Careca. e careca, Mas então por e quê? analfabeta. Mas então, Seu texto
aproxima de maneira encantadora as crianças do texto poético. Ruth é daquelas escritoras que atravessam gerações e há mais de 50 anos une em um só universo avós, pais e netos. Cantador canta tristeza, canta alegria também. É de sua natureza cantar o mal e o bem, pois ele tem dentro dele o canto que o canto tem. No baile das pulgas, o passo é assim: 3 passos para o lado e entra o cupim. Cupim dá 3 passos para lá e para cá, e a pulga contente toma guaraná. Quem toca a valsinha é o sabiá, e as pulgas pulando para lá e para cá. Defensora dos direitos das crianças, Ruth Rocha escreveu, em parceria com Otávio Roth, a Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças, em 1988, lançado na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, e já foi adaptado em diversos idiomas. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Conhecemos hoje uma adaptação feita para crianças por Ruth Rocha. Mas você conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Aquela que foi proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e que o Brasil assinou na mesma data? Que tal pesquisar o texto dessa declaração e escolher um item para transformar num belo cartaz informativo? Quem sabe cada aluno da sua turma poderia escolher um artigo diferente e assim cobrir as paredes da sua escola com todos os artigos dessa declaração. O que acha dessa ideia? Poderíamos fotografar esses trabalhos e transformar em imagem para uma postagem da turma nos veículos interativos da escola. Ou, quem sabe, criar essas imagens diretamente em aplicativos digitais. O que acha? Vamos fazer? Bom trabalho e até a próxima aula!